A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando aí prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, estamos estudando a respeito da história da igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O Início do Movimento Pentecostal. O destaque da nossa lição se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Aqui, queridos, aquelas pessoas que foram aqui cheias do Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos de Jesus, literalmente falaram em outras línguas quando o Espírito Santo as capacitou para isto. Um milagre que atraiu a atenção da multidão de estrangeiros que se encontrava em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Todas as nacionalidades estavam ali representadas e reconheceram os seus idiomas que estavam sendo falados pelos discípulos. Porém, algo mais do que o milagre de falar em outras línguas atraiu a atenção daquelas pessoas. Elas viram a presença e o poder do Espírito Santo. E os apóstolos ali, eles continuaram a ministrar pelo poder do Espírito Santo aonde quer que eles fossem. E o movimento pentecostal, que é o tema da aula de hoje, se identifica justamente por isso, pelo poder do Espírito Santo evidenciado na manifestação dos dons espirituais. Aqui na nossa lição diz assim: o movimento pentecostal é assim chamado porque resgatou a plenitude da experiência de Atos 2, ocorrida durante a festa judaica de Pentecostes. Os dons do Espírito, os chamados sinais, foram prometidos por Jesus. Além do episódio de Atos 2, vemos o derramamento do Espírito Santo em várias partes do livro de Atos. Em alguns casos, os dons do Espírito Santo são frisados, línguas e profecias principalmente. O apóstolo Paulo dedicou parte de sua primeira epístola aos Coríntios para falar do uso correto dos dons espirituais. Após o período apostólico, os sinais continuaram a todo vapor, principalmente no primeiro século. Então, o movimento pentecostal, ou o pentecostalismo, é uma crença baseada em atributos espirituais referidos no Novo Testamento. É o nome da doutrina que baseia sua crença no poder do Espírito Santo, evidenciado na manifestação dos dons espirituais e também na sua contemporaneidade. O sociólogo Francisco Rolim, um dos grandes especialistas em pentecostalismo no Brasil, ele afirma que o movimento pentecostal é uma religião protestante que nasceu no início do século XX. A crença no Espírito Santo é a que possui maior importância para os pentecostais. E o nome pentecostal vem de Pentecostes, uma festa religiosa dos judeus, que teve ali em uma de suas realizações a marca fundamental da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que foi justamente na passagem que nós lemos no destaque da nossa lição de hoje. Por esta razão, o centro do movimento pentecostal é o batismo no Espírito Santo, que não é um rito como o batismo com água, e sim uma presença toda especial do Espírito Santo, que tem como sinal exterior proferir algumas palavras estranhas. O batismo é considerado a posse da alma do fiel pelo Espírito Santo, que revela sua presença através de sinais, e um deles é falar em línguas estranhas. Mas vale ressaltar aqui, queridos, que esse batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder pelo Espírito Santo para ser usado pela sua igreja. Isso não credencia ninguém à salvação. O que leva à salvação é ali
a fé declarada em Jesus Cristo, um reconhecimento em Jesus Cristo. E o que demonstra uma pessoa a salvação são os frutos do Espírito Santo, e não o batismo do Espírito Santo. Então esses dons espirituais, esse batismo no Espírito Santo, são um revestimento de poder para ser usado na igreja, dentro da sua igreja, e não leva ninguém à salvação. É apenas um revestimento de poder. Mas esta promessa deste revestimento de poder do Espírito Santo aconteceu bem antes do Pentecostes, né? Aproximadamente aí a 800 anos antes de Cristo, quando ali uma praga de gafanhotos arrasou o Judá. A fome e a seca devastaram aquela nação por inteiro. E nesse cenário de desespero, o profeta Joel, usado por Deus, profetizou esta promessa da descida do Espírito Santo, como vemos lá em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32, que eu vou ler para vocês. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Essa foi a promessa ali do derramamento do Espírito Santo através do profeta Joel. Mas o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele cita essa mesma mensagem, como vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 16 ao 21, que eu vou estar lendo para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isto é Pedro falando. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui vemos Pedro aí confirmando essa promessa, né, profetizada pelo profeta Joel. O derramamento do Espírito Santo, profetizado lá por Joel, ocorreu então por ocasião do Pentecostes. Enquanto que no passado o Espírito de Deus parecia estar disponível apenas a reis, sacerdotes e profetas, Joel predisse um tempo em que este poder estaria disponível a todos os crentes. E atualmente o Espírito Santo é derramado de forma efusiva sobre qualquer pessoa que venha a Deus em busca de sua salvação, com sinceridade no coração. Aqui na sequência da lição, fogo pentecostal após a igreja primitiva. Quem pensa que o fogo pentecostal com a manifestação dos dons espirituais só existiu nos primeiros séculos da igreja está enganado. No século XII, os valdenses falavam em línguas estranhas, segundo alguns registros históricos. Há também referências a manifestações espirituais entre albigenses. Os pré-reformador Girolamo Savonarola, do século XV, era usado em profecia e tinha visões. Então, os primeiros pentecostais
foram os discípulos de Jesus, né? Como resultado na promessa do Senhor aos próprios apóstolos. Como vemos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus falando para eles: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também vemos em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então a gente vê que os primeiros pentecostais mesmo foram os discípulos, os apóstolos de Jesus. Mas no período da Reforma Protestante, Deus também levantou homens como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, né? Que também aí falavam em línguas estranhas. Eram usados pelo poder do Espírito Santo. No século XVIII, ocorreu o avivamento morávio, né? Com o conde Zinzendorf. Também aconteceu o grande reavivamento na Inglaterra com John Wesley, George Whitefield, e o reavivamento americano com Jonathan Edwards, aí que nós já estudamos em lições anteriores. Nenhum destes avivamentos ficou conhecido como pentecostal, pois o termo pentecostal é do início do século XX, quando houve o derramamento do Espírito Santo nos Estados Unidos, semelhante ali à manifestação em Atos 2. Entretanto, o batismo com o Espírito Santo não era totalmente novo no cenário protestante. Existem inúmeros relatos de pessoas que afirmam ter manifestado dons do Espírito em muitos lugares, desde Martinho Lutero no século XVI até de alguns protestantes na Rússia no século XX. Podemos aqui citar algum destes nomes que experimentaram o poder do Espírito Santo, como Irineu, Justino Marte e Orígenes, que foram ali um dos pais da igreja. Também podemos citar os valdenses e os albigenses do sul da Europa, Martinho Lutero, né, da Reforma Protestante, os anabatistas da Alemanha, os huguenotes da França, os quakers da América do Norte e os metodistas primitivos da Inglaterra, os irvingistas da Escócia e também o Dwight Moody, que foi um poderoso evangelista norte-americano, e muitos outros que testemunharam o poder do Espírito Santo. Então todas essas pessoas que foram usadas por Deus são pentecostais, mas não usavam esse termo movimento pentecostal. O movimento pentecostal se espalha. Apesar de todas essas evidências na história, o fogo pentecostal só se espalhou pelo mundo como movimento no início do século XX. Tudo ocorreu quando Charles Fox Parham, um professor de teologia pertencente à Igreja Metodista, resolveu abrir um seminário em Topeka, em Kansas. Ele abriu a escola bíblica Bethel em outubro de 1900 para cerca de 40 estudantes. Alguns deles já haviam estudado em outros institutos bíblicos. Então, que os acontecimentos que marcaram a história pentecostal do século XX tiveram seu início mesmo em 1896, na União Cristã, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Outros movimentos históricos então começaram a surgir. O mais conhecido teve seu início em setembro de 1900, que é o que a lição destaca, na mansão de pedra em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Então foi nessa cidade aqui que um jovem pastor branco e de origem metodista, o reverendo Charles Fox Parham, natural de Muscatine, estado de Iowa, nos Estados Unidos, que aos 27 anos de idade estabeleceu uma escola com o nome de Escola Bíblica Bethel. O desafio era obter uma nova visão evangelística para o século XX. Esta escola então tornou-se conhecida como um centro de oração em favor de cura divina e assistência espiritual. Eles atuavam também na assistência social,
ajudando pessoas carentes. Este movimento aí antecipou em muitos os acontecimentos da Rua Azusa, né, que aconteceu em Los Angeles. Embora a existência da doutrina pentecostal tenha sido verificada durante anos em diferentes igrejas, alguns historiadores atribuem a Charles Fox Parham e William Seymour como os fundadores do pentecostalismo moderno. Parham tornou-se conhecido pelo ensino da doutrina de associar a manifestação carismática, ou seja, o fenômeno de falar em línguas, com o batismo do Espírito Santo. Esse pastor Parham era um pastor metodista, porém ele se desligou da igreja metodista e foi desenvolver um ministério pessoal, enfatizando a cura divina. E em 1905, Charles Fox Parham fundou na cidade de Houston, estado de Texas, nos Estados Unidos, um novo seminário bíblico. E devido à influência racista, esse seminário não aceitava negros em suas fileiras. Parham, porém, permitiu que William Joseph Seymour, que era negro, filho de escravos, assistisse às suas aulas do lado de fora da sala, sentado em uma cadeira no corredor da escola. A situação racial do pentecostalismo marcou aquele período e permanece, infelizmente, até hoje. E em um destes encontros com Parham em Houston, nessa escola bíblica, nesse seminário bíblico, então o jovem filho de escravos William Seymour, mesmo sentado do lado de fora da sala, no corredor dessa escola, ele foi batizado no Espírito Santo. Para muitos estudiosos, o negro William Seymour entrará definitivamente para a história do pentecostalismo. Mas isto, queridos, é um assunto para a próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.